Bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Aumenta a sua expectativa. Em nome de Jesus, seja bem-vinda Kelly, Misael, Vieira, Vália, Patrícia, Abranches, Simone, Júnia, Verônica, Joyce, Vanil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém? Aumenta a sua expectativa. Uau, nossa oração hoje foi tremenda, foi sobrenatural, profética. Hoje é a live de número 37. Glória a Deus. Nós estamos aí num projeto de crescer 50 anos em 365 dias só para os fortes. Para quem não dá conta, é impossível. E esse crescimento, tá? Esse crescimento, ele acontece no mundo espiritual, no seu espírito, para depois alcançar todas as áreas da sua vida. Amém? Shalom, shalom para todos vocês, a paz do Senhor. Hoje na nossa oração direcionada, todos nós recebemos um presente. Na minha caixa tinha uma lamparina. Sabe essas lamparinas antigas? Só que ela é uma lamparina de ouro, né? Então eu acredito que o Senhor está aumentando, né? Aí a minha forma, não sei, talvez de levar o Evangelho, não sei. É lamparina e ilumina, né? Então eu recebi uma lamparina de ouro. Foi sobrenatural, foi muito profético, foi tremendo, foi algo assim maravilhoso. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 8. Deixa eu falar uma coisa para você, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem em Gênesis, depois eu quero voltar no capítulo 6, só para mim falar uma coisa para vocês, que eu achei mais relevante, né? Falei, amanhã eu vou falar para eles. Gente, vocês têm que ler a Bíblia assim, ó, grifando, marcando, rabiscando, assim, ó, vai lendo a Bíblia, vai rabiscando, vai marcando, vai grifando, vai escrevendo, amém? É assim que lê a Bíblia, certo? Bora compartilhar essa live? Presta atenção, bora compartilhar essa live com pelo menos 50 pessoas? No nome de Jesus, compartilha essa live, amém? Glória a Deus. Exatamente, quero falar dos nefilins para vocês, tá? No capítulo 6, eu só quero trazer uma chave aí para você, tá? Lá no capítulo 6, a gente ainda não começou, tá, gente? No capítulo 6, bem no começo, então vamos lá. Só para ler o comecinho aqui, para mim trazer esse adendo aqui para vocês. No capítulo 6, no versículo 1, vai falar assim: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Os filhos de Deus são os anjos caídos. Então aqui você grifa filhos de Deus e coloca anjos caídos. As filhas dos homens eram as mulheres, certo? As mulheres humanas, tá? Então, prestem atenção. Tomaram para si as que os agradavam e se casaram com elas, tá? Então, presta atenção. Aqui, nós temos anjos caídos tendo relação sexual com humanos, que deram origem a quem? Aí no verso 4, vai falar: naqueles dias e por algum tempo, havia na terra gigantes. Pois quando os filhos de Deus, anjos, tá, gente? Caídos, tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz que se tornaram, deram à luz filhos que se tornaram guerreiros famosos da antiguidade. Golias é um desses, ok? Certo? Então, eu só voltei aqui porque eu sei que talvez muita gente não teve entendimento, tá? Eu tô lendo no 6, gente, só para trazer aí o que é essa passagem aí do versículo 1, versículo 2, versículo 3 e 4. E aí Deus,
Ele olha essa perversidade. Deus olha essa perversidade do ser humano, né, tendo relação sexual com um anjo caído. E aí, você viu, eu fiz já, presta atenção, eu já fiz as perguntas do capítulo 4, eu vou mandar as perguntas do capítulo 4, do 5, do 6 e do 7. Quem foi que viveu mais tempo na Terra? Foi Matusalém, 969 anos. Matusalém foi o que viveu mais tempo na Terra, tá? Matusalém. Ok? Então, eu vou fazer um monte de perguntas. Aí Deus ficou indignado. Olha o que Deus fala aí no verso 3, no final. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Presta atenção. Aqui, Deus pega e limita a quantidade de dias dos seres humanos para 120 anos. Mas se você for olhar, presta atenção. Enoque viveu 365 anos. Ele teve comunhão com Deus 300 anos, a Bíblia vai dizer. Certo? São muitos mistérios. Na nossa Masterclass, um dos temas que eu vou trazer para você é sobre anjos caídos, tá? Um dos temas que eu vou espanar para você é sobre os anjos caídos, certo? Então, aumenta sua expectativa, nossa Masterclass vai estar sobrenatural. Um dos temas é esse, tá? Sobre os anjos caídos, como que eles conseguiam ter relação sexual com as mulheres, como que eles conseguiam reproduzir, certo? Então, eu vou trazer para vocês um dos temas, tá? Agora, vamos orar e vamos começar no capítulo 8. Lembrando, a gente lê aqui 1, 2 capítulos, 3 e o restante fica para casa, tá? A nossa meta diária são 7 capítulos por dia, certo? Vamos orar? O bom é que até a Masterclass a gente leu Gênesis e tem muita coisa que eu vou pegar de Gênesis. Então, vamos lá. Gente, quando a gente vai lendo e Deus extermina toda a humanidade, você pensa assim, gente, mas como que Deus é terrível, né? Por que Deus fez isso? Matou todo mundo. Gente, agora imagina presta atenção, se Noé era o único justo, imagina a imoralidade sexual, imagina o pecado desse povo, imagina o que esse povo não fazia. Imagina. Era tremendo, meu Deus, tá? Então vamos lá, vamos orar pra gente começar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo, você tem o total controle e domínio dessa live. Obrigada, amigo Espírito Santo, pela oração dessa madrugada, foi tremenda, nós amamos estar com você, de forma especial. Espírito Santo, eu te entrego aqui essa live, te entrego esse tempo, te entrego esse devocional. E Espírito Santo, nos revela o que tem por trás da letra. Como nós estamos famintos por essa palavra. Nós estamos amando o Espírito Santo, estar lendo essa palavra todos os dias. Agora eu repreendo todo sono, todo espírito, Senhor Deus, de dispersação. Cai por terra agora em nome de Jesus. Convido, Senhor Deus, anjos agora de guerra se posicionando na casa de cada um aqui dos teus filhos. Pai, a ti seja dada toda a honra, glória, poder, para todo sempre. Espírito Santo, você tem o microfone dessa live. Apenas me usa como você sempre fez. E nós te amamos, Espírito Santo. Consagro e apresento essa live em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bora lá então. Ai, gente, como eu amo ler a palavra. É gostoso, não é? Dá vontade assim, quando você tá à toa, pegar a palavra e ficar ali riscando. Eu gosto de ficar riscando, fazendo pergunta. Esse método que eu faço de mandar as perguntas do capítulo para você, você nunca mais esquece a Bíblia. Então você vai ler aqui e depois você ou você pega as perguntas, leia as perguntas e lê o capítulo, porque depois a sua mente vai buscar as respostas. Nunca mais, eu mando todo dia lá no grupo, tá? Nunca mais você vai o quê? Você vai fixar quando você responde as perguntas.
Ó, eu fiz as perguntas desses capítulos, deu 6, 7 perguntas para cada capítulo, certo? Então eu vou estar mandando para você a hora que eu terminar aqui. Eu acredito que hoje eu vou mandar mais tarde, tá, gente? Que ainda eu fiz as perguntas só até o capítulo 7. Aí tem que fazer do 8, do 9 e até onde a gente vai ler aqui. Amém? Então vamos lá. Vamos ler o capítulo 8. Águas do dilúvio baixam. Então até aqui você viu que Noé entra para dentro da arca com a família dele, os filhos, 3 filhos com suas 3 esposas, sua mulher e os pares de animais, os impuros, os que rastejam, todo tipo de animal, ok? Certo? E, gente, vocês podem prestar atenção, antes da gente começar o 8, deixa eu só dar um spoiler aqui. Noé é chamado para construir a arca, ele tinha 500 anos. 500 anos. Demora 100 anos para ele construir a arca. Só que naquele tempo, você tem que entender também que o povo vivia até 900 e poucos anos, certo? O povo vivia até 900 e poucos anos. Então, presta atenção. Naquele tempo, Noé ficou 100 anos falando, gente, vai vir um dilúvio, não sei o que, se arrependa. E o povo, acredito que não deram corda, não deram credibilidade nenhuma para ele, tá? Choveu durante 40 dias e 40 noites. Aí você fala assim, mas o povo podia ter ido para a montanha. As montanhas mais altas cobriu 7 metros acima das montanhas mais altas. Peraí, o quê? As montanhas mais altas passaram 7 metros acima. Então, o dilúvio, tá? As águas ficaram por 150 dias, certo? 150 dias, ou seja, 5 meses. Todo mundo achou que Noé estava doido. Então é muita água, gente, é muita água. Só mesmo numa arca para se salvar, certo? Então vamos lá. Capítulo 8, já dei o spoiler aí para vocês. Quem não leu, já lê, recupera aí, pega o tempo perdido. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Gente, quando eu leio esse versículo, eu imagino que Deus, porque Deus fala que se arrependeu de ter criado o ser humano. Ele fala aqui. Eu imagino que Deus, depois de ter feito tudo isso, ficou reflexivo, né? Pensando em tudo que a humanidade tinha feito. E aí, a misericórdia de Deus, novamente, né? Se lembra de Noé e dos animais ali na arca, tá? Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. Então aqui a gente tem chuva que cai de cima e fontes de baixo que estão brotando. Por isso que o dilúvio cresceu de forma tão expressiva, ok? As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuavam a baixar, apareceram picos de outras montanhas e passaram mais 40 dias. Então tá, Noé tá 5 meses, tá? Prestem atenção. Noé tá 5 meses, vai passando o dia, vai baixando, vai vendo os picos, aí passaram o que? Mais 40 dias. Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio e secaram sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro.
Então aqui Noé manda um corvo, não volta com nada, manda uma pomba, não volta com nada, porque a água ainda não tinha baixado. Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou a entardecer, trouxe no bico, presta atenção, trouxe no bico uma folha de oliveira. Tudo isso aqui é profético, gente. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio e esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, presta atenção, no primeiro dia do novo ano, calendário judaico, aqui nós estamos falando de Rosh Hashanah. O calendário judaico está lá no grupo. Esse primeiro dia não é 1º de janeiro. O calendário que a gente usa aqui não é o calendário certo, é o calendário de Roma, instituído lá pelo Papa, entendeu? Por Roma. O calendário verdadeiro é esse calendário, tá? O calendário judaico. Então, presta atenção. No primeiro dia do ano novo, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água na terra. Exatamente por isso que nós fazemos o Yom Kippur. Porque Deus, ele não começa um ano novo sem antes ter restaurado o que tinha que ter sido restaurado. Sem antes ter feito o que havia que ter sido feito. Aqui, presta atenção, acontece dilúvio, acontece tudo, acontece exterminação da humanidade antes de começar o ano novo. Antes de começar o ano novo. Certo? Então, presta atenção. No primeiro dia do ano novo, o Senhor faz nova todas as coisas. Só tem uma data. Um dia para você jejuar. Um dia para você entrar nesse lugar. E aqui nós conseguimos ver, à luz da Bíblia, esse dia. Ok? Então vamos lá. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mas 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então, gente, demorou demais para a terra secar. Demorou demais para as coisas começarem a se estabilizar. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Solte todos os animais e as aves e os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Amém? Noé e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu com holocaustos alguns animais e aves puros. Então, quando Noé, presta atenção, Noé sai da arca, Noé já sai fazendo, tá? Quando Noé sai da arca, Noé já sai fazendo o quê? Um sacrifício, um altar para o Senhor. Porque naquela época, Jesus ainda não tinha vindo, tá? Como carne. Então, a adoração a Deus era através de imolação de animais e de tudo isso. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo: nunca mais, presta atenção, gente, olha o coração de Deus. Deus estava chateado, tinha se arrependido de ter criado a humanidade. Estava lá, eu acredito que reflexível, porque para a Bíblia falar que ele se lembrou de Noé, é porque ele não estava querendo saber muito, certo? Aí Noé vem e faz um sacrifício, faz uma adoração a Deus. Isso sobe como aroma agradável a Deus. E olha só, o aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a sua infância. Então aqui,
Deus tinha amaldiçoado a terra. Como assim Deus tinha amaldiçoado a terra? Quando Caim mata Abel, Deus amaldiçoou a terra. Certo? Então aqui Deus, ele traz a restauração agora da terra, tá? E ele promete que ele não vai mais amaldiçoar a terra. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, enquanto durar a terra. Haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então aqui Deus está trazendo uma palavra que nunca mais ele vai exterminar completamente a terra. Nunca mais ele vai fazer isso, certo? E que por ele as coisas cíclicas vão continuar, certo? Deus confirma sua aliança, agora no 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra de todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar que terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o seu domínio. Assim como dei a vocês cereais e vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue há vida. Grifo número 4. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue há vida. Ok? Então, gente, tem pessoas, né? Tem um prato que é feito com chouriço, que é feito com sangue, tá? Eu não tô falando daquele sangue que sai da carne, porque, por exemplo, presta atenção, quando você come uma carne meio termo, ela vai ficar rosadinha, certo? Mas aquilo ali, na verdade, não é nem sangue, é o mal passado da carne. Esse sangue aqui é aquele sangue que escorre do animal, tá? É aquele sangue que tem gente que usa desse sangue para fazer chouriço. Esse você não pode comer, tá? Esse você não pode comer. Não é carne mal passada, gente, porque a carne mal passada, lógico, você não vai comer uma carne vermelha, né? A carne vermelha. A carne em si, ela não tem, né? Você não vai comer uma carne vermelha. Então você vai comer uma carne, né, cozida, né? Isso daí, você vai comer uma carne bem cozida e tal. É sangue vertido, é aquele sangue que escorre, é esse sangue, tá bom? Morcela, isso mesmo, tá? Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. E quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, pois povoem a terra outra vez. Aqui Deus está falando, gente, que ele não fez o ser humano para matar, não fez o ser humano para se vingar, não fez o ser humano para nada disso. Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, a partir de hoje, eu quero que você olhe para suas ações. Será que o que eu estou fazendo é a imagem e semelhança de Deus? Amém? Tá? Então, vamos lá. Então, Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês. Seus descendentes e todos os animais que estavam com você na embarcação, e as aves, e os animais domésticos, e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra, sim, confirma a minha aliança com vocês. Então aqui Deus vai fazer uma aliança com Noé e com a família dele, ok? Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Ok? Certo? Isso aqui foi uma promessa de Deus, uma aliança do Senhor. Ok? Então Deus disse:
eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para que todas as gerações futuras, tá? Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é um sinal da minha aliança com toda a terra. Então, gente, o arco-íris, quantas cores tem o arco-íris? Quem sabe quantas cores tem o arco-íris? Quantas cores tem um arco-íris? O arco-íris, ele é, tá? Um sinal da aliança de Deus. Sempre quando chove, então 7 cores. 7 significa a plenitude de Deus. Então Deus foi lá, criou o arco-íris a partir daí, então. Então toda vez que chove, vem um arco-íris. O que significa esse arco-íris? Deus falando assim, eu fiz uma aliança com Noé. Eu não vou destruir a terra de novo em dilúvio. Amém? Esse arco-íris, essas 7 cores, representa uma aliança que Deus fez com o ser humano, lá depois do dilúvio, ok? Ele é um sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Amém? Então, toda vez que chove, você vai ver um arco-íris e você vai se lembrar o que Deus prometeu para Noé. Então, Deus disse, Noé, este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Ok? Certo? Então, vamos lá. Os filhos de Noé. Agora, vamos prestar atenção aqui. Ó, a gente já leu 2 capítulos. Vamos ler mais um, tá bom? Que aí fica só 4 para casa, tá bom? Perdão, eu não cheguei ainda no 10, tá? Os filhos de Noé. Eu tô no versículo 9, no capítulo 9, verso 18. Capítulo 9, verso 18. Presta atenção aqui, que dos filhos de Noé, um deles vai entrar a corrupção. Porque Deus aqui, o que Deus faz? Deus extermina a humanidade, pega a quem ele achava que, né, quem ele via que tinha um coração justo, que era Noé, e manda Noé trazer os seus filhos, certo? E os animais. Agora presta atenção. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Então, vamos lá. Prestem atenção aqui. Sem, Cã e Jafé. Desses 3, vai descender todos os povos que hoje povoam a terra. Certo? Sem, Cã e Jafé. Ok? Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Então aqui, presta atenção, aqui Noé, tá? Aqui Noé, ele planta uma videira, ele produz vinho e ele fica embriagado e vai deitar nu. Então ele deve ter bebido demais. Prestem atenção. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos, ok? Então Sem e Jafé pegaram o manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do seu pai, e cobriram-no com o manto. Então, presta atenção aqui nessa parte, tá? Presta atenção aqui nessa parte, que eu quero explicar algo para você. Quando Noé se recuperou da bebedeira, descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito e exclamou: Maldito seja Canaã,
que ele seja servo mais insignificante de seus parentes. Cã vê a nudez do seu pai, tá? Tem algumas linhas teológicas que fala que Cã teve relação sexual com seu pai e abusou do seu pai, ok? Tem algumas linhas teológicas que vão falar isso, tá? Tem algumas. A Bíblia aqui explicitamente ela não vai dizer isso, ok? Só que a gente precisa entender que Noé vem lá de um contexto aonde, tá? A humanidade estava podre. Tinha uma podridão imensa, tá? Eu não vou afirmar isso para você. Eu estou falando, porque tem gente que fala assim, nossa, mas só porque ele viu a nudez do pai. Tá, mas como que ele viu a nudez do pai? O que ele fez quando ele viu a nudez do pai dele? O que ele fez mediante isso? Certo? Porque, gente, para Noé amaldiçoar dessa forma, tem que ter acontecido algo muito sério. Certo? Então, eu não posso afirmar isso para você, tá? Não posso afirmar isso para você, só tô falando aqui que a Bíblia, ela vai contar partes, mas muitas vezes ela não vai dar detalhe, tá? Muitas vezes ela não vai dar detalhe. Por exemplo, as filhas de Ló, igual vocês colocaram, as filhas de Ló deitaram com o pai. Isso é uma abominação, tá? Então, aqui, prestem atenção, Noé se embriaga, tá? Noé, isso aqui é um mistério, gente. Isso aqui a gente só vai saber lá na glória, tá? Isso aqui é o quê? É uma dúvida que nós vamos ter. Nós não temos certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada. Você pode achar que é, outro pode achar que não é, e você tá no seu direito, ok? Eu estou falando aqui de uma linha teológica que fala, tá? Que Cã pode ter abusado, tá? Do seu pai para receber tamanha maldição, ok? Porque eles vinham de um contexto onde a cidade estava perdida, era pior que Sodoma e Gomorra. Gente, Deus só mandou fogo em Sodoma e Gomorra. Aqui no contexto de Noé, Deus exterminou foi tudo, ok? Tá? Pode ser também pela falta de respeito? Pode ser também pela falta de respeito. Então, ó, Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos, tá? Quando Noé se recuperou da bebedeira, descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito e exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja servo mais insignificante de seus parentes. E ele disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. E que Deus amplie o território de Jafé. Aqui Deus abençoa Sem, abençoa Jafé e amaldiçoa Canaã. Escreve aí, na frente de Cã, ou Canaã, escravidão. Escravidão. Ok? Que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. Então escreve aí. Presta atenção. Agora aqui é profético e você precisa entender, tá? Aqui é profético e você precisa entender. Olha o que Deus vai falar. Prestem atenção. Bendito seja o Deus de Sem. Então, Deus abençoa Sem. Deus amplia os territórios de Jafé. E Deus traz, tá? Para Canaã, servidão. Para Cã, servidão. Tá? Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Ok? Então aqui, Noé vai viver 950 anos. Essa parte aí, de Cã ver a nudez do pai, vamos lá. Faz sua tarefa de casa bem feita. Vai ver como que está escrito no hebraico, vai ver em todas as versões bíblicas, faz sua tarefa bem feita, amém? Amanhã eu quero um feedback de vocês, certo? Aqui eu quero um feedback de vocês, tá? Certo? Então vamos lá. Capítulo 10 de Gênesis.
Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, presta atenção, Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram de Jafé. Os descendentes de Gomer foram Arquenaz, Rifate e Torgama. Os descendentes de Javá foram Elisá, Tarsins, Quitim, Rodanim, e seus descendentes se espalharam por todos os territórios junto ao mar. Então vem cá, Jafé conquistou territórios. A sua descendência foi aonde? Por todos os territórios junto ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas e seus clãs e povos, ok? Então aqui, a descendência de Jafé vai tomar os territórios litorâneos, formando nações aí, ok? Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti, Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá, e os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi antepassado de Nimrod. Presta atenção. Cuxi também foi antepassado de Nimrod. Então, presta atenção aqui. Nimrod vem da descendência de Cã. DNA corrompido. Nimrod foi um homem terrível, perverso. Daqui a pouco vocês vão saber da história de Nimrod. Então, olha só, da onde vai surgir o povo que vai se tornar inimigo de Deus? Da descendência de Cã. O povo que lá na frente vai se levantar contra Deus, vai se levantar dessa descendência aqui. Primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio. Este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundamentando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calde. Expandiu seu território à Assíria, aonde construiu cidades de Nínive e Reboate, Ir, Calá, Rezém, grande cidade situada entre Nínive e Calã. Mirazim foi antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Nafituitas, Patruzitas, Caluitas e dos Cafitoritas, e dos quais descenderam os filisteus. Grava essa palavra filisteus. Só dessa descendência a gente já vê Nimrod e a gente já vê filisteu. Gente, tudo isso porque Noé amaldiçoou Cã. Cã fez algo terrível. Então, posteriormente, o povo inimigo de Deus vai se levantar debaixo da linhagem de Cã, certo? Os filhos mais velhos de Cã foi Sidom, antepassado dos Sidônios. Canaã foi antepassado dos Hititas. Grava essa palavra Hititas, que também se tornaram inimigos de Deus. Jebuseus, Amorreus, Gigaseus, Arqueus, Sineus, Aveus, Zemareus e Amateus. Todos esses povos inimigos de Deus. Todos esses povos inimigos de Deus. Jebuseus, Amorreus, Girgaseus, Herveus, Arqueus, Sineus, Arvadeu, tudo o povo que se levantou contra Deus. Tá? Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam e o território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte de Gerar e Gaza, ao sul e ao leste de Sodoma e Gomorra. Olha só aonde está o território do Cã, dos descendentes de Cã. Grava essa palavra aí, Sodoma e Gomorra. Por que eu estou trazendo essa reflexão aqui para vocês? Para vocês entender que esses inimigos de Deus que vão se levantar contra Deus vem da descendência de Noé, mas vem de um filho que foi amaldiçoado terrivelmente. Certo? Exatamente, a maldição hereditária está aqui.
Ok? Por isso que eu tô trazendo pedindo para vocês estarem grifando, para vocês entenderem da onde surgiu esses inimigos de Deus, tá? Eu parei em Sodoma e Gomorra, eu tô no versículo 19. Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas e territórios e povos. Agora, nós vamos falar da descendência de Sam, da onde vem Abraão, tá bom? Então, grifa aí Sem, da onde vinha a descendência de Abraão, tá? Vamos lá. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi antepassado de todos os descendentes de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Asfarjade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ul, Geter e Mas. Arfade gerou Salá, que gerou Eber. Eber teve 2 filhos e o primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida, e o irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi antepassado de Amodá, Salete, Arzamavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclã, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe, e todos eles foram descendentes de Joctã. O território que ocupavam se estendiam desde Messa até Sefar, nas montanhas do leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas e territórios. Conclusão, aqui, eu tô no versículo 32, abre aí. Só vai ficar 4 capítulos para você ler em casa, então já glorifica o Senhor. Esses foram os clãs que descenderam dos filhos de Noé, de acordo com as suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Tá? Então, deixa eu ver. De acordo com o dilúvio. Deixa eu ver. Peraí, me perdi aqui. Ok. Então, a gente termina aqui, certo? Aí, ó, vai ficar para casa. Peraí, nós temos o 8, o 9, o 10. Vai ficar para casa a Torre de Babel, tá? E eu quero que vocês prestem atenção aqui na Torre de Babel. Vai ficar para casa 12, o chamado de Abraão. Vai ficar para casa, para vocês lerem em casa, o 13, o 14. Que aí dá 7, certo? Amanhã nós vamos ler o capítulo de número 15, certo? Nós vamos ler o capítulo de número 15, ok? Certo, meus queridos? Então vamos lá. Deixa eu só trazer aqui uma reflexão para você. Desde que a humanidade começou, a criação, né, de Deus começou, Deus sempre tentou fazer com que a obra fosse prima, santa. Mas a antiga serpente já havia caído, certo? E aqui quando Deus tenta resgatar a humanidade através de Noé e através dos seus 3 filhos, nós percebemos que há uma semente de corrupção no coração de Cã. E Cã é amaldiçoado pelo seu pai. Tá? Cã é amaldiçoado pelo seu pai. E aí você vai perceber por que isso aqui é importante você saber. Porque quando você estiver lá, Deus brigando com os hititas, com os amalequitas, com os uítas, vocês vão entender que esse povo descende de Cã. Esse povo descende de Cã, certo? Ok? Então, isso aqui é muito importante para você conseguir entender esse contexto bíblico. Porque aqui a gente vai ter 3 viés de DNA. Um DNA que está corrompido, que é o de Cã. Um DNA que Deus abençoa, que é o de Jafé. Né? Na verdade, o Senhor abençoa. E um DNA que Deus faz uma promessa. Então, anota aí. Um DNA é amaldiçoado, Cã.
outro DNA é abençoado por Deus, que é Jafé. Outro DNA vai receber promessa, que é Sem, ok? Sem, tá? Pessoal que deseja entrar no nosso grupo de Telegram, é só clicar aí no perfil do meu Instagram, ok? E aí vai ter lá, vou mostrar aqui pra vocês aqui, rapidinho, tá? Já mostro pra vocês. Então vocês vão conseguir entender a Bíblia agora, as guerras, vocês vão conseguir entender tudo. Por quê? Depois que começar a peleja, as guerras, Deus começar a levantar o seu exército, os seus sacerdotes, o que você vai ver? Sempre esse povo da linhagem de Cã, tá? Sempre esse povo da linhagem de Cã tentando lutar contra o povo de Deus. Sempre, sempre, ok? Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente, o meu Instagram. Vou abrir o Instagram para quem quiser entrar no grupo. Lá no grupo você vai entrar em arquivos e lá em arquivos você vai encontrar tudo. Presta atenção. Ai, eu fui desligar. Aqui, ó, presta atenção. Aqui, ó, você vai clicar nesse link. Clica nesse link. Clica aqui nesse link. E aí, ó, aqui para você se inscrever na nossa conferência. Meus cursos tá na promoção. Semana que vem eu vou tirar, então você aproveita, tá? Acho que vai ficar só até o dia 10. E aqui, ó, você vai, clique aqui para entrar no grupo. E aí você vai clicar aqui e vai entrar no grupo. Aí aqui você entra no nosso grupo. O grupo é aberto todos os dias, você pode conversar lá, mas é aberto de madrugada, então só se você madrugar. Ou às vezes aberto depois tá? Ou às vezes é aberto depois dos cultos. Aí lá no nosso grupo, nos arquivos, nós temos e-book, nós temos as orações, as tarefas, os PDFs, nós temos tudo. Pelo Instagram que você consegue entrar no nosso grupo. Você tem que baixar o Telegram, certo? Ok? Então, meus queridos, vocês vão perceber agora que sempre os hititas, os amalequitas, os amonitas, tá? Presta atenção. Quando as filhas de Ló, presta atenção, quando as filhas de Ló se deitam com ele para engravidar, porque elas acham que só tem elas na terra, dá origem a duas nações inimigas de Deus, que é os Moabitas e os Amonitas. Por que nasce do ventre dessas duas mulheres? Presta atenção. Por que nasce do ventre dessas duas mulheres duas gerações inimigas de Deus? Porque isso foi feito debaixo de uma falta de princípio, da imoralidade sexual, ok? Já tô dando um spoiler aqui para vocês, tá? Na parte agora da Torre de Babel, presta atenção aqui. Na parte agora da Torre de Babel, eu preciso que vocês entendam algo, tá? Nimrod, perverso, ele quer ser o maior do mundo, ele quer construir, né, a torre dele de Babel. Até essa época, eu tô dando spoiler aqui pra vocês, até essa época todo mundo falava um só idioma. Até essa época todo mundo falava um só idioma. Então todo mundo entendia todo mundo. E aí Deus vai confundir a linguagem das pessoas que estavam construindo a Torre de Babel. Porque sem comunicação nós não podemos construir nada, tá? Então agora, na Torre de Babel, Deus confunde eles, trazendo o quê? Uma língua diferente para cada um. E dali origina-se o quê? Os dialetos, as linguagens, o inglês, o francês, o aramaico, o russo, tudo. Dali origina tudo. E os planos de Nimrod são frustrados porque o povo não consegue mais, tá? O povo não consegue mais dar continuidade. Agora eu quero que vocês imaginem. Nimrod queria construir algo muito alto e Deus o deteve. Deus o impediu, ok? Certo? Então eu quero que vocês fiquem bem atentos à leitura da Torre de Babel, ok? E o chamado de Abraão, tá?
Outra coisa, vocês vão perceber, ok, que Sara era irmã de Abraão por parte paterna, certo? Sara, eles só tinham mães diferentes. Então, Sara era irmã de Abraão, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte também, certo? Tá? Vai chegar uma parte ali que Abraão vai mentir. Na verdade, ele não vai mentir. O pessoal acha que ele vai mentir, tá? Na verdade, é meia-irmã, então é irmã, certo? Porque ali, ele vai chegar ali pro faraó, e faraó vai querer tomar Sara. Porque ele chega ali, porque Sara era muito bonita, e fala que Sara era irmã dele. De fato, ele não mente. Mas, na verdade, ele omite que Sara, além de ser meia-irmã dele, também é esposa dele. Certo? E sobre faraó recai uma maldição terrível. Ok? Então, ele não mentiu. Tem muita gente que fala assim, Abraão mentiu. Não, ele não mentiu. Na verdade, ele falou que Sara era irmã, mas ele deixou ele deixou em oculto que Sara era esposa também, tá? Sara era esposa, ele fez isso para defender sua própria vida, mas ele não mentiu que Sara era sua irmã. Na verdade, ele falou a verdade. Sara de fato era, ele omitiu, exatamente, tá? Isso. E tudo isso acontece antes da lei. A lei vem só depois de Moisés. Eu tô trazendo aqui esses... Pastora, quem escreveu o Pentateuco? O que é o Pentateuco? Gênesis, pega comigo aí. O que é o Pentateuco? Escreve aí, porque isso daí você tem que saber. Se eu perguntar para você, em que constitui o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu foi Moisés. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Que constitui em 5 livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Perfeito? Então, aqui nós estamos agora começando o quê? O Pentateuco, tá? Lendo a criação, lendo tudo que Deus fez. Esses livros, você vai falar assim, mas esses livros têm muitas chaves, têm muitas revelações. E você que está orando todas as madrugadas, o Senhor vai começar a te mostrar coisas aqui que talvez em outra época você não conseguia ver, você não conseguia discernir, amém? Então, quando você for ler a Bíblia, como que eu quero que você leia? Não leia correndo assim para falar, eu cumpri. Não, pega uma caneta, senta, vai lendo e vai fazendo pergunta. Gente, lê fazendo pergunta. Para cada versículo eu tiro 10 perguntas. Por isso que eu sei as coisas da Bíblia, porque eu crio banco de perguntas. Eu tenho um banco de perguntas enorme. Eu tô criando outro agora, mandando as perguntinhas para vocês, ok? Então, quantos anos teve Matusalém? 969. Quem que viveu mais tempo na Terra? Matusalém. Quantos anos Enoque viveu? 365. Quanto tempo Enoque andou em comunhão com Deus? 300 anos. Por que eu sei todas essas informações? Porque eu faço perguntas. Eu faço perguntas. E mediante as perguntas eu vou buscando as respostas. E é exatamente por isso que a gente consegue aprender a Bíblia, extrair dela muita coisa maravilhosa. Então, eu vou mandar todos os dias, eu vou mandar hoje, e todo dia final de live, gente, eu mando uma palavra profética, onde Deus vai falar com você, tá bom? Todo dia final de live, eu mando uma palavra profética, onde Deus vai estar falando com você de forma, assim, sobrenatural. Sobrenatural, amém? Certo? E, quando eu mandar o banco de perguntas para você, tá? O que eu quero que você faça? Eu quero que você vá lá e responda tudinho. Ou antes de você ler o capítulo, né? Antes de você estar lendo o capítulo, ou se você está atrasado, lê primeiro as perguntas, né? E vai lendo o capítulo, certo? Então, gente, todos os dias, para quem é novo por aqui, a gente lê 7 capítulos por dia. A nossa meta, esse ano, é ler a Bíblia 2,5 vezes para 3. Eu não sei se a gente vai ler 3, mas talvez 2, pelo menos, eu acredito que talvez 2 vezes completa e 3 vezes o Novo Testamento. Eu acredito que vai dar certo, ok? Certo? Gente, eu mandei o resumo de ontem, sim. Eu não mandei? Mandei, tá lá. Mandei sim, tá?
Ok, então é sobre isso, tá? Ontem nós tivemos um culto poderoso, sexta-feira tem um culto poderoso na Global. Para você participar dos cultos, é só você clicar no link, entrar no grupo, ficar lá. Os cultos é toda segunda-feira e sexta-feira, às 7 horas, horário de Brasília, é tremendo. Ontem, quem estava ontem na quebra de cativeiros espirituais? Ontem o pessoal foi liberto, ontem o pessoal... Nossa, ontem foi tremendo, ontem foi algo maravilhoso. Gente, eu mandei sim, gente. Não tô doida. Será que eu não mandei? Gente, o pior é que eu fiz e não mandei. Acredita nisso? Eu acho que eu fiz e não mandei. Mas tá pronto, tá? Tá pronto. Então, gente, ontem nós fizemos um culto para tirar dos cativeiros espirituais. Foi tremendo, foi poderoso, foi maravilhoso, foi algo sobrenatural. Amém? Tô ficando passada já, gente, das ideias, tá? Então, lá, pastora, onde eu pego essas coisas? Ó, tá vendo o grupo aqui? Aqui é o grupo, certo? Aqui é o grupo. Você vai clicar aqui no grupo, ó, Global Fire. Aí você clica no grupo. Aí bem aqui, ó, tem arquivos, ó, mídia, arquivo. Aí você vai clicar aqui, arquivos. Aqui nos arquivos é todos os materiais que eu mando para vocês. Aqui tem muito e-book, ó. Aqui tem muito e-book, tem muito as tarefas, ó, live. No final de cada live tem o quê? Uma tarefa que a gente manda para você. Amém? Então, você pega tudo isso, é gratuito, é para você, tá? Essa é a minha primícia desse ano, é me doar nesses devocionais, nas orações. O Senhor me chamou esse ano para mim me entregar e distribuir conhecimento em massa para todos vocês, amém? De forma, assim, avassaladora, ok? Certo? Então, ontem foi uma noite sobrenatural. E sexta-feira, gente, quem vai estar na direção do culto é essa garota aí, essa levita. Vocês já viram essa menina adorar? A Nani vai estar fazendo, gente, um culto maravilhoso. Então, aumenta a expectativa de vocês, tá? Você que é músico, você que gosta de cantar, você que quer extravasar as regiões celestiais, cantando, adorando, segue a Nani. Ela tem um grupo com mais de 500 pessoas, onde ela ensina os ministros de adoração. Ela ensina também, acho que de 15 em 15 dias, ou é semanalmente, mas sigam ela, que vocês vão ver. Ela é uma menina que, quem for estar na conferência, você vai ver. Quando a Nani começar a adorar, o céu vai fazer assim, ó, vai descer, e você vai se perder completamente. A Nani, quando ela toca as cordas musicais, tem tanta unção nela. As cordas musicais entram dentro de você. Faz um reboliço tão grande que quando você vê, você já tá no chão rolando, fritando. Eu já passei por isso. Numa conferência que nós estávamos fazendo. Eu falei para ninguém ficar, se conter. Eu falei, gente, se contenha, por favor. Amém? Então é sobrenatural. A Nani vai estar fazendo um culto maravilhoso. Certo? Na segunda-feira, presta atenção, que esse culto aqui você não pode perder. Na segunda-feira, o culto é comigo. E vocês sabem que o meu culto é num formato de quê? De ensino. E eu vou ensinar algo para vocês a gerar qualquer coisa que você quiser nas regiões celestiais. Se você aprender a gerar qualquer coisa que você quiser, você acessa. O gerar acontece nas dimensões espirituais e depois se materializa nas dimensões naturais. Então você que quer prosperar, você que quer romper espiritualmente, você que quer acessar um dom espiritual, qualquer coisa, na segunda-feira eu vou te ensinar a gerar espiritualmente, quarta dimensão. Então na segunda-feira tem uma aula sobre quarta dimensão. Nós vivemos na terceira, se você não sabe. Nós vivemos na terceira, tá? Largura, comprimento e altura. Nós vivemos na terceira dimensão, 3D. Nós vivemos aqui terceira dimensão. Na segunda-feira eu vou ensinar para você o que é quarta dimensão. Quarta dimensão depende do quê?
de uma chave chamada perspectiva, tá? E eu vou ensinar para você sobre quarta dimensão. E tudo, gente, tem um livro do Paul Jong-Soo, que é um pastor, não sei nem se pronuncia assim, é um pastor sul-coreano. Ele ensina a quarta dimensão. Por que ele sabia a quarta dimensão? Porque ele era um homem que orava. Então, gente, por exemplo, a conferência que vai acontecer dia 28, dia 29, dia 30, é sobrenatural. Eu fui lá, eu vou lá todas as madrugadas. Eu vou lá, eu vejo as pessoas na fila, eu vejo o povo no comedor comendo e chorando, a presença de Deus tomando lugar. Eu vejo tudo, eu antevejo pela quarta dimensão tudo que Deus já fez naquele lugar. E você não está entendendo o nível de unção que tem na conferência. Então, como que isso acontece? Quando você acessa as dimensões celestiais. Nas dimensões celestiais não existe passado, presente e futuro, existe lugares. E a conferência ela já existe, já existiu, está existindo, tá? O que eu vou explicar para você é um pouco complexo e é exatamente por isso que nós não fazemos em live, e sim no formato de aula. A hora que terminar a live aqui, eu vou mandar esse livro para você e o audiobook dele, tá bom? A hora que terminar aqui, presta atenção. A hora que terminar aqui, eu vou mandar o audiobook desse livro e esse livro em PDF lá no nosso grupo para você tá pegando. Vou mandar a palavra profética e mais tarde eu mando para você, tá? O PDF, ok? Pastor, eu quero ir na conferência, eu não tenho provisão. Você quer que eu te ensine a gerar provisão? Segunda-feira. Sexta-feira, o culto da Nani, eu vou ver até o tema aqui. Ela mandou o tema para mim. Nós vamos liberar arte para vocês. Deixa eu só ver aqui o tema dela. Aí vai ser manto. E com certeza ela vai estar adorando. Olha o tema da Nani na sexta-feira. Posicionamento espiritual. Tremendo esse tema. Tremendo. Amém? Vai ser sobrenatural, ok? Pessoal, lives no TikTok. Eu tô viajando agora essa semana, correria, vou viajar hoje, mas tudo continua normal, amém? Continua tudo normal, live, oração, tudo certo, não muda nada. Tô viajando hoje, volto em 2 dias, tô indo resolver um negócio, tô indo resolver algo. E provavelmente semana que vem nós começamos a live no TikTok, tá? Provavelmente, certo? As lives no TikTok vai ser só de libertação. Vai ser às 18 horas todos os dias. Vai durar entre 35 e 40 minutos todos os dias. Vai ser poderoso. E aí como que eu aviso vocês das lives? Nos nossos grupos. Nós temos aí mais de 20 grupos com mais de 1.000 pessoas. O nosso grupo principal tem 18.000 pessoas. Então, vocês conseguem ficar sabendo. Ok? O audiobook... Gente, o audiobook do Portal 8 não tem, mas o do Portal 7 tem sim, tá? Eu vou mandar o do Portal 7 lá também para vocês. Amém? Quero orar pela sua vida. Então você sabe, tarefinha de casa é essa. Glória a Jesus. Gente, eu fiz uma sobre cativeiros ontem. Ontem foi, então eu fiz ontem uma sobre os cativeiros. Provavelmente nas lives do TikTok eu vou estar fazendo sobre cativeiro também, tá? Então vamos lá, vamos orar. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento o teu povo, te apresento os teus filhos, te apresento, Senhor Deus, cada um deles que estão aqui. E quero declarar, Senhor Deus, que nessa terça-feira possa haver uma ruptura sobrenatural, profética, avassaladora. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem construído, Senhor Deus, na rotina e na vida espiritual aqui de cada um. Pai, obrigada, Senhor Deus, pela tua glória, pela tua misericórdia. Pai, hoje nos livre de todo mal, de toda seta, de todo dardo, de toda emoção errada, pensamento errado. Que, Senhor Deus, o óleo do Espírito Santo possa nos revestir. E eu declaro aqui agora, Senhor Deus, sobre cada um uma nova armadura. Novo capacete da salvação, nova couraça da justiça, novo cinturão da verdade e novo escudo da fé e nova espada do Espírito. Na autoridade do nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Amém? Beijo. Amo todos vocês e nos vemos. Amém? Nos vemos às 3 horas da manhã da próxima madrugada.